A gente, o que você, como você vê o jornalismo político aqui no nosso estado? Eu vejo com olhos de quem avalia o cenário político de uma maneira bastante crítica. É muito difícil fazer jornalismo político, porque o jornalista não tem poder. E falar de poderosos sem ter poder, além de ser extremamente arriscado, é quase um atestado de estupidez. Existe um risco muito grande de que a sua opinião seja descaracterizada ou que você perca o emprego ou o espaço que tem, a depender do seu posicionamento político. E falar dos políticos o que eles querem seria, então, a melhor coisa a fazer, não é? Mas aí não seria jornalismo, seria publicidade e propaganda. O que disse a Eveline, é isso o seu nome? Isso. Eveline colocou uma questão muito importante: o empreendedorismo profissional do jornalista. Eu, quando comecei a trabalhar com radiodifusão, a primeira coisa que eu fiz foi ir para uma emissora de rádio, né? Eu fui convidado para trabalhar numa emissora de rádio. Antes disso, não tinha um espectro de jornalista, a não ser de consumir a informação, de ler revistas, ler jornais, etc. Ouvir programas de rádio e de televisão. Nunca pensei como empreendedor do ponto de vista de comunicação, mas trabalhando em São Paulo, numa agência de comunicação chamada De Leon Comunicações, a Lenilde de Leon montou essa agência lá em São Paulo e me convidou para trabalhar com ela. E ela me ensinou algo que era montar a empresa o Você S.A. A sua capacidade de, como profissional liberal, desenvolver conteúdos relevantes de informação e distribuí-los. E com isso obter uma receita. Não necessariamente através de um veículo de comunicação. Isso muito antes das redes sociais existirem. Já havia essa discussão lá na agência de Leon. E porque nós produzimos muito conteúdo para a internet, mas não para redes sociais. E me chamou a atenção essa ideia, porque eu nunca tinha pensado assim. Eu sempre fui um funcionário da rádio, era um funcionário da televisão, fui funcionário de jornal, fui funcionário de revista, mas nunca pensei assim, peraí, mas e será que eu posso empreender nisso sem ter bala na agulha? Porque repare que montar uma emissora de rádio ou de televisão requer um investimento significativo, além da concessão, da outorga, etc. E com essas novas ferramentas de comunicação, o jornalista, ou quem pretende sê-lo, dentro da universidade, pode fazer uma série de coisas que são relevantes do ponto de vista jornalístico. Tem razão em destacar que é preciso que os jornalistas saibam utilizar essas novas ferramentas. E tem uma boa notícia para eles. Os jornalistas mais antigos têm uma dificuldade gigantesca de lidar com a comunicação via rede, a comunicação na nuvem. Se você está fazendo jornalismo, observe, tem muita coisa para se fazer, por exemplo, no Instagram. O que impede um jornalista de utilizar o seu Instagram para dar uma informação de qualidade? Pegar um texto, elaborar um texto bem elaborado, criar um roteiro e fazer um programa no IGTV, né? IGTV do Instagram. O que impede um jornalista de gravar um blog, um podcast, e publicá-lo e inclusive ter audiência, distribuí-lo gratuitamente? Repare, eu estou falando de coisas tudo grátis, porque o Instagram é grátis, o Facebook é grátis, o podcast é grátis, tudo grátis. O que você precisa de um celular para fazer isso e nada mais, porque a convergência digital colocou o microfone, a plataforma de distribuição, a máquina de escrever, tudo ali dentro, entendeu? Até a biblioteca está ali dentro. Então, com um celular na mão, o sujeito faz jornalismo. Repare,
esse momento que nós estamos vivendo da contemporaneidade é com certeza o que podemos dizer uma singularidade no jornalismo, porque nunca, em nenhum momento da história, desde que começamos a distribuir informações de Gutenberg para cá, entendeu? Nunca houve essa independência. E qual a diferença? Qual a diferença de um cara qualquer falando no Instagram de um jornalista com técnica e com método? A diferença é visível, é enorme. A forma como coloca a voz, como trabalha o texto, a forma como olha para a câmera, a forma como encadeia as ideias para ser entendido por qualquer um, a forma como o cenário escolhido, a frequência na distribuição daquela informação. Repare, tudo isso faz parte da técnica jornalística. E utilizando essa técnica bem utilizada, é possível empreender negócios de sucesso na internet. Tem muitos profissionais que são muito bem sucedidos. Está aqui o Giovanni Santos, que é um deles, na plataforma que ele tem. Ele é uma pessoa gigantescamente humilde, está sempre dizendo, não, mas eu sou apenas um jornalista, mas ele é um cara que empreende, ele tem um site muito visitado, a opinião dele interessa para os políticos, para as pessoas que têm poder. Ele tem um programa de rádio que ele mesmo financia e que ele mesmo produz, etc. Repare que, além dele, tem outros tantos jornalistas bem-sucedidos nessa área, que eu não vou aqui ficar citando todos, mas tem muitos, né? E tem espaço para todo mundo, porque você pode criar nichos de informação. Não precisa você fazer hard news, falar sobre o que todo mundo está falando. Você pode falar sobre criar um público dentro da rede a partir de uma certa especificidade e ter uma audiência significativa no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde você quiser ter. Agora, é preciso saber, é preciso dominar essa tecnologia. Não é só usar. Usar qualquer um usa. Você tem que estudar, tem que pegar, ver como é que a coisa funciona, como é que você pode usar aquela nova tecnologia como uma plataforma para colocar as informações e distribuí-las de uma maneira que seja um negócio, ou seja, que dê lucro, né? Que resulte em vendas. Esse processo ainda é um pouco complicado. Toda vez que eu vou falar sobre isso, eu faço uma certa ressalva, porque é o seguinte: transformar um conteúdo de qualidade, jornalístico, informativo, em um negócio que dê lucro, uma atividade sustentável, é um desafio muito grande. Mas ao mesmo tempo que você pode pensar, mas será que eu consigo? Olha, teve muita gente que conseguiu. E sempre foi muito difícil. Repare que quando as primeiras emissões de rádio começaram, era preciso ter receptores de rádio, né? E aí as emissoras começaram a distribuir rádios para que as pessoas pudessem ouvir a programação. E como manter essa programação funcionando? O governo inglês, né, bancou as primeiras transmissões profissionais comerciais de rádio. Mas depois foi necessário ir às empresas e vender a publicidade, ou seja, repartir aquela programação em comerciais, que aí conseguiu financiamento para manter o conteúdo gratuito. Hoje, se você tem capacidade de organizar o conteúdo da informação, se você tem como transmitir essa informação e você faz isso de forma gratuita, repare que você está caminhando para o sucesso. Porque as coisas bem-sucedidas na internet são aquelas gratuitas. Quando, senhoras e senhores, quando a internet como plataforma de comunicação se popularizar como a TV e o rádio, nós teremos uma singularidade social muito grande. Quando eu digo popularizar, Giovanni Santos, é que todos tenham direito à internet. E repare que nós estamos caminhando para isso. Porque hoje nós dizemos, não, todos têm direito à água, todos têm direito à eletricidade, mas ainda não dizemos, todos têm direito à internet.
E, de certa forma, ser cidadão no mundo de hoje, sem acesso à internet, não é ser cidadão, é ser meio cidadão. Porque para ser cidadão você tem que bater ter um perfil, não? Você tem que ter um perfil em algum lugar. Você tem que você vai prestar imposto de renda, você tem que ir a uma plataforma digital. Repare que quando a internet se popularizar e for gratuita, o que hoje nós chamamos de rádio, de televisão e de internet, vai ser uma coisa só. Nós não vamos mais chamar de rádio, e eu ainda acho estranho que a gente chame um negócio que tem imagem. Se tem imagem, não é só rádio. Por que a gente continua chamando de rádio uma transmissão como essa? Que tem, além de som, imagem. Veja que a singularidade nos impõe a pensar a respeito do que é que nós estamos fazendo. Que nós não estamos mais fazendo aqui um programa de rádio. Aí você vai dizer, de rádio sim. É um programa de televisão? Não, está sendo transmitido as imagens e o som. Não é um programa de televisão? Não, porque não está em VHF. Está na internet. Ué, mas a TV que transmite VHF também não põe na internet para ter audiência? E quando tudo isso estiver junto, como é que a gente vai separar e dizer, não, eu sou jornalista de rádio, fulano é de televisão e esse aqui é de escrita, imprensa escrita, falada e televisada, como a gente gostava de dizer. Não tem mais, a gente misturou tudo isso. Inclusive o doutor Rubens Nascimento tá pedindo para você e o Giovanni Santos darem um tchauzinho pra câmera. Ele disse que tá matando a saudade dos dois. Ele tá falando doutor Rubens Nascimento, figuraça, obrigado pelo carinho. Competente profissional na área que trabalha. Um beijo, Rubens, no teu coração.